Direito de Literatura está de volta. Estamos hoje com a presença do nosso convidado especial, Luiz Eduardo Soares. Nós falávamos antes sobre a questão da cidadania, do indivíduo, da diferença do indivíduo com uma perspectiva individualista, obviamente. Isso numa sociedade como a nossa, hoje isso se torna cada vez mais complexo. Por exemplo, quais são os limites? Então, hoje o Estado tem arrastões, aí o Estado toma algumas medidas e ele é criticado. Enfim, isso é uma coisa que vem de longe, isso, né? Por exemplo, todos os seus trabalhos têm como laboratório, vamos dizer assim, o lugar mais complexo geopoliticamente da violência, que são o Rio, por causa dos morros. Que aquela geopolítica ajuda também a complexizar. Sem dúvida. Nesse livro ao qual você fazia referência, o Rio de Janeiro, História de Vida e Morte, o último livro, há um capítulo que eu prezo muito chamado A Mulher em Comum, que é a história, a biografia, ou a biografia reduzida de uma historiadora muito respeitada, que foi militante pela democracia na resistência à ditadura, Dulce Pandolfi, pernambucana, mas que vive no Rio de Janeiro. E eu relato ali, a partir de muitas e muitas horas de entrevista que ela generosamente me concedeu, a história da sua tortura. A história da tortura individual e que se torna uma prática regulada pelo Estado ditatorial, uma política de Estado, né? E que enfim, matou, feriu, enfim, tanto e tantas pessoas. Essa é uma história permanente do Brasil. Claro que requalificada, redefinida no período da última ditadura civil-militar, que começa em 64, mas que acompanha a história brasileira. O trágico é que, a despeito da transição democrática e da promulgação da nossa Constituição em 1988, a primeira Constituição efetivamente democrática no Brasil, a despeito disso tudo, e eu não quero subestimar a relevância desse processo histórico, mas a despeito disso, a brutalidade policial, inclusive letal, além das crueldades todas, persistem. Atravessaram as reformas institucionais como uma espécie de um rio profundo a nos ligar às, digamos, raízes mais obscuras e cruéis da nossa história, cuja marca principal é a escravidão. 4 séculos de escravidão. O racismo permanece sendo o desafio terrível que é, e a violência policial continua a ser um imenso desafio, continua a ser constante. E veja que houve, claro, uma mudança de foco, uma mudança de endereço. O destinatário, o alvo, o objeto da tortura, durante a ditadura, éramos todos nós, da classe média, democratas, profissionais liberais, estudantes, etc. Além de ser os trabalhadores, os mais pobres, os negros, que já enfrentavam o desafio do racismo desde sempre. Termina a ditadura e o processo retorna ao leito histórico. Então, são os de sempre que voltam a ser torturados e mortos. Nós temos um histórico horroroso, trágico, em matéria de violência policial letal. Lene, você sabe bem disso. No Rio de Janeiro, porque nem todos os estados oferecem dados. Os dados nunca são precisos, mas nos aproximam da realidade. No Rio de Janeiro, de 2003 a 2014, inclusive, houve 10.699 mortes provocadas por ações policiais. Uau! 10.699, a imensa maioria, quase a totalidade das vítimas são jovens, pobres, na sua imensa maioria negros. E os casos esclarecidos, os casos investigados a sério são pouquíssimos, são aqueles que chegam à mídia, enquanto percentual baixíssimo, 5, 3, 2%. Olha, é realmente ínfimo, algo assim. Nós nem temos os dados precisos, porque é muito difícil acompanhar todos os casos. Mas, nesse caso, não se trata apenas da violência policial letal. E é claro que policiais também morrem, num número muito expressivo. Isso, de fato, é uma tragédia bem mais ampla.
mas a violência policial se institucionalizou, autorizada pela sociedade, que se cala, na sua maior parte, supondo que se trata aí de uma guerra e que os inimigos, entre aspas, devem ser dizimados. E o Ministério Público abençoa, a justiça se cala, porque institucionalmente todos os setores da justiça criminal estão envolvidos. Caso contrário, se a população se opusesse, se as autoridades políticas se confrontassem essa situação, se as instituições, o Ministério Público responsável pelo controle externo da atividade policial, agisse de forma controlasse efetivamente. Isso não acontece em nenhuma parte do Brasil ainda. Então é lamentável e o resultado agregado é dramático. Isso significa o seguinte: o Estado brasileiro continua agindo de forma autoritária e ilegal, inconstitucional, brutal, contra os jovens negros e pobres, promovendo um verdadeiro genocídio nas favelas e nas áreas periféricas, Brasil afora, em algumas regiões mais, outras menos, né? É um processo dilacerante. O mais extraordinário, Lênin, é que nós aprendemos a conviver com isso, como se fosse parte da paisagem, nós naturalizamos esse processo. Esse é um problema, né? Naturalizamos isso, porque há uma distribuição desigual da vitimização. Se fossem os nossos, a classe média, as vítimas, esse processo já tinha sido interrompido e revertido há muito tempo, né? Mas como são os que sempre pagam o preço das desigualdades, essa moenda mórbida, perversa, segue seu curso. Nós nos indignamos no varejo e nos omitimos no atacado? Exatamente. E no varejo, o varejo que chega a nós. Qual é o varejo que nos sensibiliza? Aquele que atravessa os muros da incomunicabilidade. Aquele que salta sobre os abismos dos nossos apartheids sociais. Aqueles que chegam à mídia, às manchetes. E esses casos, de modo geral, são aqueles mais afetos às classes médias, quando há tragédias que vitimizam personagens da classe média, então esses casos são noticiados. E aí a indignação tem uma forma, tem um certo tipo de implicação. A indignação se traduz em penas mais duras, ou reivindicações de penas mais duras. Reivindicações, isso. E os operadores políticos, oportunistas, demagógicos e sem compromisso, de fato, com a transformação desse quadro e com um entendimento mais profundo, jogam água na moenda da violência e a reproduzem, ampliando uma legislação que é ineficaz, injusta, né, e não compreende as complexidades desses processos. Então, nós vamos cada vez mais para esse abismo. Mas você dizia da personagem... Sim, a professora Dulce Pandolfo. Isso. Ela foi barbaramente torturada e, felizmente, sobreviveu, dá hoje seu testemunho, mantém um alto astral, uma generosidade, uma disposição para ação cidadã responsável e fraterna, de forma exemplar. Ela não guarda nenhum ressentimento, mas é claro que essa dor está instalada no mais profundo da sua alma, da sua memória, e o fato dela ter tido a coragem e a generosidade de relatar o dia a dia daquele açougue humano. Você entrevistou ela, né, para o livro novo? Sim, exato. Muitas e muitas horas nós tivemos essa entrevista desdobrada em muitos dias e muitas horas. Ela se calara publicamente a respeito do que sofrera ao longo de tantos anos, mas em função do movimento da Comissão da Verdade, ela se dispôs a dar um depoimento público e o fez de forma muito, muito tocante e precisa, mas também muito econômica. E com isso eu me senti com a liberdade de, sendo também seu amigo, ainda que eu jamais tivesse tocado nessas feridas, de procurá-la e solicitar que ela então me relatasse mais amplamente todos esses detalhes, porque nesses momentos em que, em muitos ou em alguns, e já é suficientemente grave que seja em alguns, volta a surgir o desejo de mais ditadura, mais brutalidade, etc., né? Eu acho que é muito importante que esse passado sombrio seja conhecido. Nós passamos batidos sobre isso. Aliás,
A forma pela qual a transição brasileira se deu impacta a violência policial, porque nós transitamos da ditadura para a democracia de forma negociada, o que, muito bem, viabilizou aquele trânsito. No entanto, nós deixamos sob o tapete não só cadáveres, mas toda a poeira do conhecimento a respeito do que ocorrer efetivamente. E sem que haja o conhecimento, sem que haja acesso à verdade, sem que nós possamos dar nomes aos bois, chamando tortura por seu nome, assassinato com política de Estado por seu nome, sem evasivas, né? Nós não seremos capazes de promover uma reconciliação que mereça esse nome também, promovendo aí a democratização, sobretudo na área da segurança pública, que carrega essa marca de um modo mais direto. Nós não sei se a gente deu nome aos bois, talvez tivéssemos ter dado também bois aos nomes, né? Uhum. Nesse sentido, porque ficou muita coisa para trás e nós pagamos todo o preço. Uhum. A sua tese, o que você falava antes, é que as práticas da tortura e da violência enquanto política acaba depois na democratização, só muda, ela continua prática, só agora não é mais política. Não é política explícita e consciente, nem consciente, salvo em alguns casos, né? Salvo em alguns casos. Mas virou hábito, procedimento rotinizado, padronizado, que está incorporado, está assimilado pelas culturas corporativas. E nós não conseguimos fazer a transição. Essa transição negociada foi boa, mas paradoxalmente ruim, porque ela não foi descontinuada. Isso, a transição, exatamente, a transição política negociada se impôs como condição para que nós dessemos o salto para a democracia. Muito bem, fizemos isso com concessões, mas já lá se vão quantos anos depois da promulgação da Constituição e não há mais a sombra que ameaçava a transição, não há mais o poder militar ou os remanescentes desestabilizando a correlação de forças, não há mais isso. E nós não fomos capazes nem de reconhecer formalmente que a tortura e o assassinato foram política de Estado, mesmo que nós não responsabilizemos individualmente, porque esse é o entendimento do Supremo a respeito da lei da anistia. Ainda que haja casos, entre parênteses, como do Rio Centro, posterior à lei da anistia, não coberto, portanto, por ela, que poderia e deveria ser objeto de investigação e de responsabilização. Mas, de uma maneira geral, se nós aplicássemos lá o entendimento do Supremo, nós poderíamos aceitar, ou aqueles que assim pensam, poderiam aceitar que a anistia não permitisse mais a responsabilização, né, dos torturadores e assassinos do regime. Mas, pelo menos, a verdade, essa tem que ser restabelecida plenamente. Guarde para depois a continuidade, que temos que fazer um intervalo. Nosso segundo bloco chega ao final e hoje com o nosso convidado especial, Luiz Eduardo Soares, Direito e Literatura, faz um rápido intervalo e volta já.